Olá, turma, bom dia. Dando início hoje à nossa aula de História, onde vamos estar iniciando hoje e trabalhando o nosso conteúdo que será grandes navegações. Vou estar explicando o que foram as grandes navegações, alguns pontos importantes que envolvem dentro das grandes navegações e vou estar tirando as dúvidas de vocês. Partiu agora o nosso conteúdo sendo trabalhado. Bom, gente, vocês podem estar me perguntando, professor, o que foram as grandes navegações? Gente, chama-se grandes navegações as expedições marítimas realizadas por europeus entre o século XV e o século XVI. Resumindo, grandes navegações são expedições marítimas realizadas pelos europeus durante esses séculos. Gente, os pioneiros da expansão marítima europeia foram os portugueses e os espanhóis, seguidos pelos ingleses, franceses e holandeses daquela época. Outro ponto é o principal objetivo das grandes navegações. Qual foram, professor? Gente, os dois grandes objetivos que caracterizaram as grandes navegações, gente, foram descobrir novas rotas comerciais para a Índia e Extremo Oriente, descobrir outras terras e fontes de riqueza além do mar. Esses aí, gente, foram os principais objetivos das grandes navegações naquela época. Contexto econômico, vamos dizer, histórico das grandes navegações. Gente, as grandes navegações aconteceram exatamente no momento da decadência do feudalismo, como modo de produção e da ascensão do capitalismo durante aquela época que veio ocorrendo. Gente, vou citar aqui para vocês que as principais rotas das grandes navegações foram. Durante o século XV e XVI, gente, exploradores europeus, mas principalmente portugueses e espanhóis, começaram a aventurar-se pelo mar desconhecido, isto é, pelo Oceano Atlântico e também pelo Pacífico e Índico, dando início à chamada Era das Navegações e Descobrimentos Marítimos. Vou citar para vocês, gente, algumas causas das grandes navegações. Como vimos, as grandes navegações, gente, aconteceram por motivos territoriais e econômicas. Ligadas ao surgimento do mercantilismo, os princípios do sistema, gente, começam a aparecer tomando lugar de antigas práticas e fazendo com que o comércio se tornasse uma atividade mais lucrativa naquela época. Qual o primeiro país a iniciar as grandes navegações, professor? Foi exatamente Portugal. É considerada, gente, a primeira potência do mundo pelo investimento em tecnologia marítima e pelo domínio das rotas náuticas no início da Idade Moderna daquela época. Eu vou citar para vocês, gente, os objetivos e os interesses dos navegadores quando se lançaram ao mar naquela época. Gente, alguns navegadores acreditavam que era possível dar a volta na Terra pelo oceano para chegar ao território. Independente da hipótese, a navegação pelos oceanos tinha dois objetivos principais, que era descobrir uma nova rota marítima para a Índia e encontrar terras desconhecidas nas campanhas de exploração. Essa, esses aí são alguns objetivos e interesses dos navegadores naquela época que se jogarem ao mar para navegar.
Finalizar, eu vou aqui citar as consequências das grandes navegações. Gente, era consolidar são do comércio com uma das bases econômicas do período moderno, que era maior valorização de Portugal e Espanha nas questões econômicas, começo da escravização e do comércio de africanos, início do processo de colonização de territórios em vários continentes que existia. Gente, eu peguei os pontos principais para expor para vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido e dê para responder as questões através da leitura que eu fiz, baseado em cima do nosso contexto e do nosso conteúdo de estudo, que era as grandes navegações. Eu peguei ali os pontos principais para que vocês possam entender. Desde já agradeço, que vocês tenham um bom dia. Qualquer dúvida, entre no meu PV e me pergunta. Até a nossa próxima aula.